Depois do que o Flamengo fez ontem, era fundamental que o Cruzeiro conseguisse também lograr êxito contra o Corinthians. Apenas com 5 titulares em campo, o Cruzeiro tem um time de jovens, um time de garotos, que é um time competitivo o suficiente. Eu preciso muito mesmo prestar uma homenagem a Ronaldo Ulisses e Chico Garcia. Você muda o time, o padrão estabelecido, ele é mantido, sabe? E é um futebol de muita objetividade que eu gosto muito. E ninguém abandona, e o time é muito competitivo. E aí muda, e aí que legal ontem, né? Que legal ontem, né? O Cruzeiro vai lá, porque é o seguinte, a vitória de... Eu tenho falado, toda vitória é importante, vai 3 pontos ali, o Cruzeiro tá arrumando já no G5, tá arrumando ali, daqui a pouco tá entre os 3, e sei lá o que vai acontecer até o final do campeonato. Mas, depois do que o Flamengo fez ontem, era fundamental que o Cruzeiro conseguisse também lograr êxito contra o Corinthians. Por quê? Porque a decisão de quarta-feira, os dois chegarem tendo vencido, mas olha o tamanho da vitória. Claro que a vitória do Flamengo é considerável. Ganhar dos caras lá e ganhar da maneira que ganhou é considerável. Mas aí o Cruzeiro vai lá, muda o time, ganha do Corinthians dentro da Arena Corinthians. O Corinthians estava tipo titular, ué. Titular. E eu aqui na semana passada até imaginei que não, né? Eu não sei quem disse aqui que não, mas o intervalo para o jogo do Corinthians é muito longo, talvez não entre com o time reserva, jogo com o time titular. Elton Novaes. E o Cruzeiro mexeu, foi você que falou, né? Na hora que nós brigamos, né? Você ficou com raiva de mim, final de semana inteiro, dando uma resposta. Você falou que ia ser o Corinthians de Caicó, quase. Corinthians de Caicó. Só o Ranieri não jogou. E aí, o Cruzeiro vai lá com o Sub-12. Eu falei com o Arthur, escala o Sub-12, é muita areia lá no piso. Pra que vai forçar os caras? E ele me atendeu. E foi lá e ganhou o jogo. Com gols do Bruno Rodrigues e do Wanderson. Que vocês não queriam ele. Tô brincando. Tô fazendo só uma onda só. Foi bom demais entrar no jogo aberto ali agora e tirar uma onda. Eu preciso muito mesmo prestar uma homenagem a Ronaldo Ulisses e Chico Garcia. Que a gente carinhosamente fez para vocês. Porque nós não esquecemos das pessoas, mesmo nos momentos em que elas estão sofrendo. Aliás, principalmente quando elas estão sofrendo. E a derrota, mas principalmente o papel de vocês da Timão Press, me levou a um momento muito importante da minha infância que assistiremos juntos a partir de agora. A Stringents apresenta uma sessão de bom humor e gargalhadas em versão brasileira da arte industrial cinematográfica São Paulo. Os Três Patetas, o trio mais biruta da tela nos divertirá hoje com a comédia Trio Transloucado. Você errou até a sequência dos Três Patetas aí. Isso é maravilhoso. É Larry, Moe e Curly. Isso é maravilhoso. E o gol do segundo gol do Cruzeiro, o Ulisses narrou chorando, né? Narrou chorando. Gol do Cruzeiro. Ontem eu assisti ao jogo do Cruzeiro e algumas coisas me impressionam nesse time do Cruzeiro, especialmente em relação à idade da molecada, assim, sabe? O Cruzeiro, com garotos, conseguiu montar um time forte, competitivo, que consegue enfrentar adversários chatos, como é o Corinthians jogando na Neoquímica Arena, que consegue enfrentar o próprio Flamengo, enfim. O Cruzeiro tem um time de jovens, um time de garotos, que é um time competitivo o suficiente. E eu acho que o torcedor do Cruzeiro se lamenta um pouco por esse trabalho não ter sido iniciado um pouco antes. Que o Arthur Jorge não tenha vindo para o Cruzeiro lá em janeiro, lá no início do ano. Porque certamente esse time do Cruzeiro estaria brigando pelo título brasileiro. O Cruzeiro hoje está a 12 pontos do Palmeiras. Eu não consigo descartá-lo completamente dessa briga. Mas a gente sabe que é difícil. É difícil pra cacete. Mas o Cruzeiro tem futebol hoje de time que poderia lutar lá em cima. Time de futebol de time que poderia brigar por um título com o Palmeiras, o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O futebol do Cruzeiro é muito bem jogado. E o Arthur Jorge tem mérito nisso. Ontem o Jonathan Jesus fez mais uma partidaça na temporada. Ele que pra mim tinha jogado muito contra o Flamengo. Também jogou muita bola ontem contra o Corinthians. O Zé Lucas é bom jogador pra caramba, extremamente novo e extremamente promissor. É um moleque que joga, assim, um absurdo. Eu gostei do Felipe Moraes, que dá o cruzamento pro gol que acaba sendo o gol do Bruno Rodrigues, mais pra cabeçada do João Costa. Eu acho o João Costa um jogador interessante, que vai, pra mim, dar certo nesse time do Cruzeiro.
Então, assim, eu gostei, cara. Gostei do que eu vi. Eu gosto do fato desse time ser novo, porque os moleques têm apetite pra caramba pra buscar um título. E eu acho que o Cruzeiro tá no caminho certo. Tem um bom treinador, um elenco forte e jovem e um elenco que tá com fome, com vontade de ganhar. Tudo isso, pra mim, faz com que o Cruzeiro seja postulante a títulos na temporada, seja mata-mata, seja pontos corridos, enfim, esse time do Cruzeiro é muito forte. Você vai para uma decisão de quarta-feira, depois de ganhar do Corinthians, irmão. Na Arena Corinthians é grande demais, né? Muito grande, HG. Estaremos lá na quarta-feira, eu e você, peladão no Rio de Janeiro. Não. Tá frio lá, tá frio lá. Queremos evitar Parabéns, cara. isso. HG, boa tarde para você, boa tarde para os amigos aqui no estúdio, a quem nos assiste. Uma vitória muito grande e convincente do Cruzeiro. O Cruzeiro que entrou apenas com 5 titulares em campo, né? O Otávio, o Jonathan Jesus, o Fagner, o Romero, o Caio Jorge. Quando a gente pega o que aconteceu com relação à escalação do jogo do Flamengo, foram 8 mexidas. 8 mexidas. Então, você imagina assim, desconfigurou, né? Mesmo com a presença dos 5 titulares. E o que a gente viu ontem foi o Cruzeiro fazer, especialmente a partir do segundo tempo. Eu achei que no primeiro tempo foi um jogo equilibrado, com o Corinthians sendo melhor do que o Cruzeiro. A gente está vendo esse chute do Garro. Tem alguns jogadores do Corinthians que eu estou só observando vocês, viu? Especialmente nos jogos contra o Cruzeiro. Vou citar 2 nomes. Como gostam de jogar contra o Cruzeiro? Um é o Garro e o outro é o tal do Carrijo. O tal do Carrijo vira um Ezequiel, o antigo Ezequiel do Corinthians, que jogou com Zé Elias e tal. Cara, o que ele joga contra o Cruzeiro é um absurdo. Mas enfim, o Cruzeiro bem no primeiro tempo, mas o Corinthians de fato foi melhor. Teve um desencaixe ali do Cruzeiro pelo lado direito com relação à marcação do João Costa, o Arthur Jorge até chamando a atenção. Mas no todo o Cruzeiro bem no primeiro tempo. O Cruzeiro é quem cria a primeira possibilidade de gol com o Bruno Rodrigues, né? Já mostrando ali que logo mais à frente teria algo especial guardado para ele. Ele chuta aos 7, o Hugo Souza faz uma defesa importante e o Cruzeiro jogar na arena, né? Repito, o Corinthians quase todo titular, só o Ranieri não entrou em campo da equipe que havia jogado contra o Rosário Central. E o Corinthians é melhor no primeiro tempo, mas acaba não conseguindo fazer o gol. O Cruzeiro foi efetivo numa bola cruzada pelo Felipe Moraes. O João Costa cabeceia. O Hugo Souza vai buscar essa bola, acha até que ela iria fora, mas ele espalma ela para dentro do campo e o Bruno Rodrigues faz 1-0. O Cruzeiro volta no segundo tempo, bem, mas aí tem uma bola aérea, uma falta lateral. Eu até tive o cuidado de fazer o levantamento dos gols sofridos já nesse comando do Arthur Jorge, que falou disso na coletiva ontem, mas vai ser um capítulo à parte, antes falando do jogo. O Cruzeiro toma o gol aos 12h30, mas aos 12h30 também acontecem mudanças importantes, né? Vem Gerson, vem Arroio, vem Matheus Pereira, e a partir exatamente desse gol do Corinthians, o Corinthians tem algumas chegadas, mas eu acho que o Cruzeiro fica bem melhor no jogo. O Lúcio entra também, fazendo a sua estreia. E ali, mais na reta final, numa boa jogada, envolvendo Gerson, Arroio e Lúcio, que dá um cruzamento importante para o Wanderson, o Cruzeiro faz o seu segundo gol. Para mim, uma vitória realmente muito madura, muito difícil. O Corinthians jogou bem. É importante dizer que vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, ainda em um jogo que o Corinthians jogue mal, já é difícil. Em um dia em que eu entendo que o Corinthians não jogou mal, o Corinthians fez uma boa parte. O jogo foi um jogo agradável. As duas equipes tentaram jogar futebol. É um resultado muito grande para o Cruzeiro. E como disse o seu técnico, o HG, nada melhor do que as vitórias, porque elas acabam ali, de certa forma, mascarando o cansaço, a fadiga, e ao passo que também fazem o Cruzeiro ganhar confiança para a final, como determinou o Arthur Jorge, o jogo válido pelas oitavas da Libertadores e decisivo contra o Flamengo. Quando eu ouço uma frase dessa, eu me regozijo. Não há nada mais importante que a vitória. Importantíssimo. Resultadista, Diria o até Arthur Jorge. fundamental, né? Principalmente. Resultadista, o Arthur Jorge. Resultadista. Principalmente a gente pensando o que o Cruzeiro tem pela frente. Eu acho que é mais valioso ainda essa questão da confiança. Eu vou meio pelo lado romântico do que é uma semana de um jogo decisivo de Copa Libertadores. Eu acho que tem coisas... O Cruzeiro ontem teve a possibilidade de descansar atletas, de fazer 2 que são questionados por parte da torcida, ganhar um pouco mais de confiança. Eu estou dizendo dos autores dos gols, né? O Bruno Rodrigues e também o Wanderson. E o Cruzeiro ainda conquistou os pontos. E o conquistar os pontos contra o Corinthians, queira você ou não,
eles refletem sim na ação do Cruzeiro ou no mental do Cruzeiro para a decisão de quarta-feira. A decisão de quarta-feira é o grande momento do Cruzeiro na temporada. Pode ser o primeiro de grandes momentos, mas hoje a gente olhando para o Cruzeiro e para a Libertadores é o grande momento. E ganhar do Corinthians nas vésperas disso acontecer, velho, a gente tem que pensar o seguinte, o Cruzeiro foi num dos lugares mais difíceis de enfrentar um adversário, que é a Arena. A Arena é dificílima, Muito. dificílima. Independentemente de um Corinthians bem ou mal jogar lá, a torcida faz uma grande diferença. A torcida do Corinthians empurra o Corinthians em situações fracas da equipe, em atuações fracas da equipe, a torcida faz eles jogarem. E ontem o Cruzeiro passou por cima disso tudo, poupando alguns jogadores importantes. Então é um desafio, um teste de fogo muito grande para o Cruzeiro. Então eu acho que isso pode refletir de forma positiva para o jogo de quarta-feira. E agora só abrindo um parênteses, eu gosto muito de time bem treinado. E o time bem treinado, você vê a consistência, mesmo com muitas mudanças. Com 5, com 6 alterações na equipe, você vê o time do Cruzeiro consistente, correto.